Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Senhor. Esta palavra aqui é verdadeira e quando a gente crê, ela tem o poder de nos tirar, de nos libertar das trevas e nos dar a vida eterna. Assim a palavra do Senhor nos ensina. E eu creio, eu acredito nessas palavras. E hoje a palavra está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 7. E preste atenção, igreja, povo de Deus, o que é que a palavra do Senhor nos ensina. E a palavra diz assim: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, é pedra de tropeço e rocha de ofensa. O que é que a palavra está nos dizendo, igreja, povo de Deus? A palavra está dizendo, aqui, está falando sobre Jesus Cristo. E a palavra é muito clara quando ela diz que para aqueles que creem, para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, para aqueles que aceitam a sua palavra, a palavra diz que ele é uma pedra preciosa. Olha como é grandioso a vida de uma pessoa que acredita, que crê em Jesus Cristo, que aceita a palavra de Jesus Cristo. A palavra diz, portanto, para vocês os que creem, a pedra é preciosa. Jesus Cristo é precioso, porque aqui está se falando de Jesus. Então, Jesus Cristo é precioso, é maravilhoso para quem? Para todos aqueles que creem. E, igreja, nós temos muitos benefícios quando a gente acredita no Evangelho, quando a gente acredita em Jesus Cristo. E muitas vezes, o que é acreditar? Tem muitas pessoas que dizem, eu acredito. Não, não é assim, eu acredito. Acredita em quê? É necessário a gente acreditar no Evangelho. Porque é aqui no Evangelho que nós podemos conhecer Jesus Cristo. Eu só posso acreditar em algo que eu conheço. Se eu não conheço, eu não tenho como acreditar. Mesmo que acredite, é um acreditar vazio, é pouco, porque eu não conheço. E a própria palavra diz que o nosso conhecimento, a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o Evangelho é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a palavra diz que é necessário a gente crer. Para quê? Para que a gente venha ter esta pedra preciosa que é Jesus Cristo. E não só isso, igreja. Jesus Cristo para nós, nós que cremos, nós que já estamos em Cristo, nós que dizemos que somos discípulos de Jesus Cristo, ele tem muito benefício para todo aquele que crê. Ele é a nossa salvação, ele é a nossa redenção, ele é a nossa purificação. Foi ele que nos perdoou, foi ele que nos tirou das trevas, que nos tirou da condenação da morte. Ele é o perdão na nossa vida, é por causa dele que nós somos perdoados. Ele é a porta, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a luz. E resumindo, ele é a vida eterna. Para quem? Para todos aqueles que crê, porque assim a palavra diz. Todo aquele que crê não morre, não vai morrer, vai reinar para sempre, vai viver para sempre. Assim a palavra do Senhor nos diz. E se ela diz, eu creio, eu acredito. Então, igreja, é necessário a gente meditar, estudar a palavra. Porque tem tantas pessoas que acham que estudar a palavra, meditar na palavra, é se tornar um religioso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você medite, estude a palavra para quê? Para que você venha crer nas verdades. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar das trevas, do pecado e da condenação da morte. E a igreja, a palavra é muito clara quando ela diz, mas para os descrentes, para aqueles que não creem. A pedra que está falando que é Jesus Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. É pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, Jesus Cristo, para aqueles que crê, ele é uma pedra preciosa, ele é salvação, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é justificação, ele é redenção, ele é tudo. Nós temos um monte de privilégios
quando a gente acredita no Evangelho, quando a gente acredita em Jesus Cristo. Mas quando não acredita, quando é descrente, a palavra é muito clara. Ela está dizendo para os descrentes, ele é uma pedra de tropeço, é rocha de ofensa. Então não existe privilégio na vida daqueles que não acreditam no Evangelho, que não acreditam em Jesus Cristo. E o que é que existe para esses que não crê, como a palavra está dizendo, mas para os descrentes, aqueles que não crê, aqueles que não acreditam, o que é que Jesus Cristo se torna para estas pessoas? Aí a palavra diz que ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa. E o que mais que é para essas pessoas que não acreditam que a palavra está dizendo que são descrentes? Continuam debaixo do juízo de Deus, estão debaixo do juízo de Deus, continuam debaixo da justiça de Deus, da condenação eterna, do juízo de Deus, da condenação eterna. Continuam debaixo, não saíram desta condenação, não saíram do juízo de Deus. Todo aquele que crê, não existe condenação, não existe mais juízo para estes que estão crendo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a nossa salvação. É ele que é a nossa salvação. Por quê? Porque nós cremos. E aqueles que não crêem, não tem nenhum benefício. Jesus Cristo, para eles, é uma pedra de tropeço, é uma rocha de ofensa, como aqui a palavra está dizendo. Estão debaixo do juízo de Deus, estão debaixo de condenação. E resumindo, morte eterna. Todo aquele que não crê, todo aquele que é descrente. Então a palavra é muito clara para aqueles que creem. Jesus Cristo é uma pedra preciosa, é a salvação, é a purificação. Ele é o nosso tudo, Jesus Cristo. Nós em Cristo, Cristo em nós. É assim que a palavra nos ensina. E para aqueles que não creem, Jesus Cristo se tornou uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. E continuam debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, da condenação eterna e da morte eterna. E na continuidade do versículo, a palavra diz assim, na continuidade do verso 8, a palavra diz, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Não acreditam na palavra, não creem no Evangelho, não aceita as palavras de Jesus, não aceita o Evangelho, são descrentes. Aí Jesus Cristo se torna para eles rocha de ofensa, pedra de tropeço, e continuam na condenação eterna, no juízo de Deus, na ira de Deus e na morte eterna. Por quê? São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. É isso que a palavra está dizendo, igreja. É necessário a gente acreditar no Evangelho. É necessário a gente crer no Evangelho. Preste atenção o que é que está dizendo lá no livro de Efésios. Quando a gente crê no Evangelho. Quando a gente aceita o Evangelho. Por isso que é tão importante a gente estudar o Evangelho. Não é para ser um religioso, mas para acreditar no Evangelho e para ter a nossa salvação. Porque a nossa salvação, ela depende do Evangelho. Porque quando eu creio no Evangelho, eu aceito o Evangelho, eu aceito Jesus. Quando eu não aceito Jesus, eu não aceito o Evangelho. Isso é muito claro. Olha o que é que diz no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13. Preste atenção, igreja, o que é que a palavra nos ensina. Nele, verso 13, nele, está falando de Jesus. Nele, também vocês, está falando do povo. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Tendo nele crido, tendo crido em quê? No Evangelho. Tem de ouvir o Evangelho, meditar no Evangelho, estudar o Evangelho para crer nele. Preste atenção o que é que vai acontecer em todos aqueles que crê no Evangelho. Por isso, quando a gente crê no Evangelho, aceita o Evangelho, a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita o Evangelho. Isso é evidente. Depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação,
tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança. Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Para que a gente venha ter a nossa salvação, ouvindo o Evangelho e acreditando no Evangelho. A palavra é muito clara. Depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. É necessário estudar o Evangelho. É necessário meditar no Evangelho. É necessário crer no Evangelho. Porque quando crê no Evangelho, a gente recebe algo grandioso da parte de Deus. Tendo também nele crido, tendo crido no Evangelho, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quando a gente ouve o Evangelho, crê no Evangelho, acredita no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo, estamos penhorados até o resgate, até naquele grandioso dia, quando Deus nos chamar. É isso, igreja, que a palavra está dizendo. Por isso que eu insisto tanto em falar, leia o Evangelho, estuda os Evangelhos, ela é a palavra da verdade. É através dessa palavra que nós temos a nossa salvação, porque somos selados com o Espírito Santo do Senhor, e é através do Espírito Santo que nós somos empenhorados. É um penhor. É uma joia preciosa que tem aqui em nós. E ele vem buscar. Quem não tem o Espírito, como é que Deus vem buscar algo que não é dele, algo que não pertence a ele, algo que ele não empenhorou? Aqui estamos empenhorados, mas é necessário ouvir o Evangelho, meditar no Evangelho, estudar o Evangelho, para que isso aconteça na vida de todos nós. E preste atenção, igreja, o que é que a palavra nos diz mais? São estes os que tropeçam na palavra, os que tropeçam no Evangelho, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Nós estamos no livro de Pedro, capítulo 2, verso 8. Para o que também foram destinados. E aqui, igreja, não tem muito o que se fazer, porque tantas e tantas pessoas se revoltam e querem que as pessoas acreditem no Evangelho de qualquer forma. Não. Muitos vão tropeçar no Evangelho, porque é assim que tem de ser. Aqui está dizendo, para o que também foram destinados. O Evangelho todos vão ouvir, porque todos vão ser julgados pelo Evangelho, mas não vão aceitar. Vão ouvir o Evangelho, mas não vão aceitar, não vão acreditar. E aí Jesus Cristo se torna para eles pedra de tropeço. E eles continuam debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, da condenação eterna e da morte eterna. Por quê? Porque não acreditam no Evangelho, não aceitam o Evangelho, não querem meditar, estudar o Evangelho. Para quê? Para conhecer Jesus, para conhecer as verdades do Senhor e crer nelas e ser selados com o Espírito Santo do Senhor. E quando é selado, se torna uma pessoa de Deus, um filho de Deus, um herdeiro de Deus. E Deus vem buscar essa pessoa. Por quê? Porque está empenhorado, como a gente vimos lá em Efésios, capítulo 1, verso 13. É isso, igreja. É isto, povo de Deus. Medite no Evangelho, estude o Evangelho, é para a nossa salvação. Como a própria palavra diz. O apóstolo Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era isso que o apóstolo Paulo pregava naquela época. E é isso que todos aqueles que têm o conhecimento do Evangelho devem estar pregando. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque quando se crê nas verdades, quando se crê no Evangelho, é selado com o Espírito Santo do Senhor. Não existe outra forma de um ser humano ser selado nessa terra, se não for através do Evangelho, das palavras do Evangelho, depois da cruz. É para a igreja, é para o povo de Deus, é para os escolhidos. E preste atenção, igreja.
o que é que nós temos em Cristo, quando a gente estamos em Cristo, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita o Evangelho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, preste atenção o que é que nós somos, igreja. Nós somos, nós não vamos ser, porque tem tantas pessoas que não aceitam o que nós somos, o que a palavra está dizendo, e é necessário aceitar. E ele diz assim, vocês, porém, a igreja, o povo de Deus, os escolhidos, vocês, porém, são geração eleita. O que é geração eleita? Escolhido por Deus, chamados por Deus. O homem não tem nenhuma condição, nenhum desejo, o homem natural, não tem nenhuma condição, nenhum desejo de estar em Deus, de estar em Cristo. Mas Ele chama, é Ele que chama. É Ele que coloca dentro de cada um de nós o desejo, a vontade de meditar na sua palavra, de orar, de estar com Ele. E esta fé é Ele que nos dá. Nós não temos essa condição. O homem natural, a mulher natural, quando se fala do homem, ambas as partes, homem, mulher, jovem, criança, não existe esse desejo em um homem natural. Isso é da parte de Deus, é da vontade de Deus. Ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa. Preste atenção, igreja. Povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. É isso que nós recebemos. Quando a gente acredita no Evangelho, quando a gente aceita o Evangelho, a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, aceita o Evangelho. É isso que acontece. Povo de propriedade, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é que vai ser, já é. Só é necessário a gente ter esta fé, que nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus, eleitos por Deus, como a palavra diz. Vocês, porém, são geração eleita, eleitos por Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus. Sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Este povo é de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus quem? Os escolhidos, os chamados, aqueles que acreditam no Evangelho, aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que têm certeza absoluta da sua salvação. É isso que a palavra está dizendo. Tome posse da palavra, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo de Deus. Você é filho de Deus. É nação santa. É de propriedade. Nós temos um dono. E esse dono é Deus. Ele está dizendo que nós somos povo de Deus, um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva dele. Agora, igreja, ele nos dá algo para que a gente fique aqui fazendo, quando a gente toma posse do que a gente é, diante dele, diante de Deus, diante de Jesus. Ele nos dá uma missão. E essa missão, igreja, não é só para o homem, como tem muitos homens que abrem a boca e dizem, a mulher não pode falar da palavra. Quem foi que disse isso? O Espírito de Deus está na mulher, está no homem, está na criança, está no jovem, está no idoso, não importa. E se o Espírito de Deus está no ser humano, e o Espírito é quem fala da palavra, quem é que vai empatar o Espírito de Deus que mora e habita no ser humano para que aquela pessoa fale da palavra? Mas tem muitos líderes que abrem a boca e dizem, a mulher não é para pregar. Sabe quem é que não é para pregar? Aqueles que não pregam a verdade. Aqueles que não têm o Espírito Santo para pregar a verdade. Porque quem prega a mentira não está pregando com o Espírito Santo. Está pregando com a carne. É a carne falando, não é o Espírito de Deus. E aqui a palavra diz assim, no mesmo verso 9, diz assim, eu vou ler o verso 9 todinho para que a gente tenha uma compreensão melhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, preste atenção, o que é que a palavra está dizendo? A fim de proclamar, a fim de falar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
todos os que saíram das trevas. É para falar, é para proclamar as virtudes de Deus, as virtudes de Jesus para outras pessoas, para que outras pessoas também possam sair das trevas. É isso que a palavra está dizendo. E aqui ele está dizendo que é o povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo que saíram das trevas. O povo que saíram da condenação da morte. O povo que saíram do engano, da mentira. É para proclamar. É para falar o evangelho. Para que muitos ouçam. E também muitos saiam das trevas, do engano, da mentira. E venha para a sua maravilhosa luz, como a palavra está dizendo. Então, homens que se dizem líderes, preste atenção no que vocês dizem. Mulheres que estão sem poder falar as verdades, muitas estão presas sem poder falar a verdade. Abra a boca, fale das verdades do Senhor, fale do Evangelho, porque a palavra está dizendo, se você foi tirada das trevas, se você não está mais nas trevas, porque toda raça humana, toda, ela nasce nas trevas, condenada à morte. Mas quando Jesus Cristo nos chama, quando Deus nos chama, aquela pessoa é tirada das trevas, da condenação da morte, e vem para a luz, como a palavra está dizendo, a fim de proclamar todos os que são eleitos, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É para proclamar, é para falar as virtudes de Deus, as virtudes de Jesus Cristo. A palavra diz as virtudes daquele que os chamou. Somos chamados para isso, para falar da sua palavra. Para muitos outros que ainda não entenderam, não compreenderam e precisam ouvir a palavra da verdade. Foram tirados, foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Fale da palavra. Fale das verdades de nosso Senhor Jesus Cristo, para que muitos ouçam e também saia das trevas e venha para a sua maravilhosa luz, como assim a palavra está dizendo. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra, a palavra da verdade. Estude os evangelhos. Leia os evangelhos. Você não vai se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa mal. Você não vai se tornar uma pessoa vazia e nem um religioso. Você vai se tornar um herdeiro, um filho de Deus e vai ter Jesus Cristo no seu coração como uma pedra preciosa, porque só através do Evangelho a gente podemos conhecer essas verdades. Amém, igreja abençoada do Senhor? Tome posse das palavras da verdade.